Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 9. Essa sequência que temos feito no livro de Zacarias, o Apocalipse do Antigo Testamento, como alguns comentaristas tratam, e que fala justamente desse poder do Senhor em cumprir as suas promessas. Hoje, a perícope um pouquinho mais longa, Semana passada nós trabalhamos apenas com 2 versículos. Aí para compensar, nós vamos hoje um pouquinho mais. Do verso 11 do capítulo 9 até o verso 12 do capítulo 10. Inicialmente, nós vamos ler apenas do verso 11 até o verso 17 do capítulo 9. E à medida que formos estudando, nós vamos fazendo a leitura do capítulo de número 10. Eu convido você então a acompanhar a leitura que farei de Zacarias 9, a partir do verso de número 11, que nos diz assim: Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, e encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados com os cantos do altar, ou como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa, e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela tua palavra. Te damos graças pelo privilégio de estudá-la. Muitas vezes nós lemos, ó Deus, e não compreendemos, mas o teu Santo Espírito que habita em nós e que nos ilumina, é o mesmo que nos edifica e que nos leva ao entendimento da tua vontade. Por isso clamamos que o Senhor nos ilumine nessa noite, que teu Santo Espírito nos edifique, nos dirija, nos ensine, e que apesar de mim mesmo, o Senhor me use para o louvor do teu nome sagrado, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, obrigado por estarmos louvando ao Senhor e reconhecendo que o Senhor é o único digno de toda adoração. Que o nosso culto seja conforme a tua vontade, ó Deus, e que saiamos aqui edificados pelo teu poder. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quem controla a história? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui para os irmãos no decorrer dos estudos de Ageu e também de Zacarias, e em alguns outros momentos também. Mas é muito comum, com o passar do tempo, nós nos esquecermos de quem de fato controla a história. Nós somos bombardeados por uma filosofia que diz que o teu futuro pertence a você. Que a sua história, quem faz, é você. E que é você que então tem as rédeas do mundo para decidir para onde você vai e o que vai acontecer de fato na sua vida. Eu não sei quantos conseguem acreditar nisso.
mas, empiricamente falando, todos nós temos já experiências suficientes e que provam categoricamente que nós não somos senhores da nossa própria história. Quantas vezes nós tomamos certas decisões e pensamos que iríamos fazer isso ou fazer aquilo, seguir por determinado caminho, realizar determinadas coisas, e aquilo que na nossa cabeça era tão certo, acabou em nada. É Deus quem comanda toda a história. Nós vimos no Salmo 2 que os reis, os poderosos, se rebelam contra Deus e pensam que são capazes de se desvencilhar da soberania do Senhor. E o texto diz que Deus olha isso e ri, porque não é possível ninguém se desvencilhar da grandeza, da soberania do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que se revoltam contra Deus acabam passando vergonha, porque Deus continua sendo o Senhor da história. Aqueles que se colocam acima do Senhor e que historicamente já declararam que nem Deus os impediria de fazer tal coisa ou determinada coisa, nem Deus afundaria determinado naviozinho ou qualquer canoinha por aí, acabaram pagando um preço amargo para aprender que de Deus não se zomba. Deus é soberano. Talvez aqueles que, como eu, têm um pouco mais de 40, vão se lembrar da frase de Tancredo Neves. Ele não subiu a rampa, irmãos. Ele não subiu. Porque Deus é o Deus da história. Nem Deus me impediria de subir a rampa, ou me impedirá de subir a rampa. Lamentavelmente, comprou briga com a pessoa errada. Deus é o Senhor da história. Ele remove reis, Ele estabelece reis. E mesmo quando as coisas estão indo de mal a pior, Ele continua sendo soberano e cumprindo rigorosamente com os seus planos e com os seus propósitos. Já vimos em vários momentos no livro de Zacarias e em tantas outras passagens bíblicas que Deus, e somente Deus, é o Senhor da história. Ele age conforme os seus propósitos eternos e dirige cada detalhe de modo que a sua vontade seja realizada rigorosamente, sem tirar, obviamente, a responsabilidade dos homens. Não somos robôs, é verdade, mas ninguém pode ir contra a grandeza e a soberania de Deus. Em seu plano de redenção, traçado antes mesmo da fundação do mundo, um cenário estava descrito quanto da revelação da vinda do Messias, e nada podia mudar isso. Nem a ascensão dos impérios mundiais, como a Babilônia, como os medo-persas, como os gregos, que era o contexto que estava por vir nos dias de Zacarias, poderia mudar o plano eterno do Senhor da história de que o rei viria. E é nesse contexto que eu quero lembrar do sermão passado, que é o verso 9 e 10 de Zacarias 9, onde nós temos um convite em tom de ordem, para que Israel, ou as filhas de Sião, os descendentes de Israel, louvassem, se alegrassem, exultassem muito, porque o rei viria. E nós sabemos que ele já veio. E na sequência disso, nesse contexto, nós observamos que, apesar desse convite imperativo para o povo de Israel se alegrasse com a chegada do rei salvador e humilde, cujo reino nunca, jamais teria fim, nós vemos agora, nos versos subsequentes, que o próprio Deus garantiria não só a chegada do rei Jesus, como também Deus iria garantir a manutenção necessária na história para que tudo acontecesse conforme o previsto e o determinado. As ascensões de reinos não deveriam abalar a fé do povo de Israel.
Nabucodonosor, Ciro, e mesmo Alexandre o Grande, que estava vindo com todo o poder que a Grécia tinha, não deveriam ser temidos, porque eram apenas instrumentos na mão daquele que é o Senhor da história. Isso sempre aconteceu, desde os patriarcas, depois passando pelo tempo de Moisés. Nem o maior império do mundo foi páreo ao poder do Senhor da história. E Deus usou a grandeza e a soberba de Faraó para reforçar a sua soberania. Depois, nos dias em que os reis se afastam do Senhor, e como nós vimos em Romanos, citando Elias, mesmo que tudo parecia ser o fim, Deus olha para Elias e diz: olha, eu reservei um remanescente. Mesmo quando Deus permite que o ímpio prevaleça, e que a igreja, ou seu povo, quase seja dizimado, fique só um toquinho, ele continua sendo o Senhor da história. E no tempo certo, do jeito certo, no momento que ele mesmo determinou, ele então levanta esse povo para usufruir dos benefícios das promessas que ele mesmo já determinou e já havia previsto. Cada detalhe determinado e dirigido para que a vontade de Deus fosse minuciosamente cumprida na hora certa, do jeito certo. Deus não perde hora, irmãos. Deus não chega atrasado. Deus não pisca, segundo Salmo 121. Ele não cochila, mas ele age rigorosamente com poder para confirmar a sua vontade. Nessa perícope, um pouquinho maior, do capítulo 9, do verso 11 até o final do verso 10, ou do capítulo 10, nós vemos então Zacarias referendar o porquê que o povo tinha que se alegrar com a chegada do rei. Ele vai falar sobre as ações de Deus sobre o seu povo para garantir a chegada do reino eterno. O que Deus faria sobre Israel para que o Messias pudesse de fato chegar. E essa mesma ação, ou essas ações que veremos aqui nessa perícope, também apontam para a nossa realidade hoje, irmãos. Deus continua agindo sobre o mundo e sobre todas as pessoas, para que as promessas finais a respeito da volta de Jesus sejam cumpridas no tempo certo e do jeito certo. É nisso que nós precisamos crer e é nisso que nós precisamos esperar. Mas quais foram as ações de Deus sobre o seu povo para garantir a chegada do reino eterno? Veja que a perícope começa apontando o destinatário dessa porção. Observe comigo mais uma vez o verso 11. Quanto a ti, Sião, o monte de Sião, ou Zion, ou Sião, é nada mais, nada menos do que o povo de Israel. É um sinônimo para o povo de Deus. O monte de Sião, cidade de Sião, o povo de Sião, a terra de Sião, os filhos de Sião. Ou seja, referiam-se àqueles que faziam parte do povo que pela sua graça fora separado para a sua honra e para a sua glória. É para esses que vem a mensagem a partir de agora. Quanto a ti, povo de Deus, é que vem então a revelação por vir. Por isso que no nosso tema nós colocamos as ações de Deus sobre o seu povo, que naquele momento era o povo de Israel, mas que hoje, segundo nós vimos em Romanos 11, não refere-se apenas ao remanescente de Israel, mas também aos gentios, que foram atraídos e colocados nesse mesmo grupo, até mesmo para pôr o povo de Deus em ciúmes. Se você se lembra do contexto lá de Romanos 11, você vai se lembrar da analogia que Paulo faz sobre a oliveira, uma única oliveira, mas das quais onde Deus quebra alguns ramos e enxerta ramos de oliveiras bravas. Nós, os gentios. E hoje nós fazemos parte de uma só e única oliveira, chamada de Israel de Deus, ou
povo de Deus. Portanto, as promessas que já foram aplicadas sobre Israel, mas que ao mesmo tempo aponta para as promessas vindouras, são aplicadas sobre o remanescente de Israel, os eleitos que Deus separou para a sua própria glória, dentre os judeus, dentre o povo de Israel, mas também sobre a sua vida e a minha vida, uma vez que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Então vamos ver quais são essas ações, quais foram e quais serão. A primeira ação de Deus sobre o seu povo, para garantir a chegada do reino eterno, é que Deus promete que preservaria o seu povo apesar dos inimigos. Quanto a ti, Sião, ele começa e vai do verso 11 até o 17, como nós lemos. Ele vai expressar nessa passagem que as dificuldades viriam, mas o Senhor, veja aí no verso 11 ainda, por causa do sangue da tua aliança, por conta da aliança que ele tem com o seu povo, ele tiraria os cativos da cova em que não há água, ele estaria de volta ao seu povo à fortaleza, porque eles estão presos à esperança. E o verso 12 diz: vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. E aí você vai ver no verso 13, que Deus então fortaleceu e suscitou os seus filhos para serem preservados diante de um inimigo iminente, que aqui é citado como sendo os filhos da Grécia. Então ele diz: porque para mim curvei Judá como um arco, enchi de Efraim, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. E aí mais uma vez ele repete, fica repetindo essa ideia de Sião, de Sião, de Sião, que Deus fará de Sião, protegerá Sião, e fará dele um povo poderoso, preservando contra os inimigos. Verso 15 diz: o Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários. Sabe o que é isso? Os que guerriam com fundas. Lembra da funda? Que Davi, inclusive, venceu. Imagina um exército, todo mundo preparado ali para... Vocês vão vencer esses exércitos. Pode vir com a força que for. Vocês os pisarão. O que mais? Dentro de um cenário até sangrento, diz: encher-se-ão como bacias de sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. A ideia de que Deus preservará o seu povo contra os inimigos. Não será a Babilônia que destruirá Israel, não será os medo-persas que destruirão Israel, não serão os gregos, não serão os romanos, não serão os nazistas. Deus sempre mantém um remanescente fiel de Israel. E hoje essa promessa recai sobre a igreja. Por mais inimigos que o diabo levante contra nós, por mais perseguição que possa se levantar contra a igreja verdadeira de Cristo, Deus preservará um remanescente. Deus guardará um povo. Deus manterá esse povo fiel, preservando diante de todos os inimigos. Essa é a ideia. O texto então começa explicando o foco da mensagem, como eu já disse, era para o povo de Deus. Como diz a Bíblia de estudo, segundo a herança reformada, né? Ele diz que tinha de haver Israel para que houvesse o Cristo. O Messias nasceria do povo de Israel. Teria que vir da tribo de Judá. Deus teria que preservar esse povo para cumprir a sua vontade. E essa afirmação, ela é bastante lógica para nós hoje. Porque a promessa da volta de Jesus prevê que naquele dia, quando da trombeta, o Senhor voltar nos ares, os crentes que não tiverem passado pela morte serão o que mesmo? Transformados. É preciso ter igreja para que haja a volta de Cristo. Isso nos garante, irmãos, que apesar de toda perseguição, de toda luta, de toda dificuldade, de todas as tribulações que porventura a igreja verdadeira passe,
Deus preservará a sua igreja contra os inimigos. Por mais lutas que nós tenhamos que passar, por mais dificuldades que ainda tenhamos que suportar, Deus vai manter a sua igreja até o fim. Mesmo vivendo sob o terror dos povos e debaixo dos dias difíceis que o apóstolo Paulo já apresentou em suas cartas, Deus preservará um povo fiel. Um povo que estará cultuando a Deus, e somente a Deus. Um povo que preservará em fidelidade o culto solene ao Senhor. E que não ficará com estratégias para atrair bodes aos apriscos que seriam das ovelhas. Então não desanime. Apesar das dificuldades, a promessa que já foi aplicada sobre o povo de Israel será aplicada sobre a igreja. Permaneça fiel, porque Deus permanecerá fiel e preservará a sua igreja até o fim. É por conta dos eleitos, inclusive, que a grande tribulação será abreviada. É isso que nós cremos. Então Deus promete, dentro dessa preservação contra os inimigos, do verso 11 e verso 12, você vê a manutenção de Israel. Eu vou retribuir, eu vou trazer de volta, eu vou cuidar de vocês. Do verso 13 ao verso 15, nós vemos Deus preparando Judá e Efraim contra os inimigos, fortalecendo esse povo para suportar os ataques inimigos. E vocês vão prevalecer. E do verso 16 e o verso 17, nós vemos que Deus promete, além dessa salvação, a provisão para a manutenção da sua igreja. Veja o que diz, e lembremos. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Tanto aqui o cereal e o vinho são sinônimos da provisão do Senhor para manter a sua igreja. E não uma igreja envelhecida, não uma igreja em minoria, mas uma igreja pujante, uma igreja assemelhada aos jovens e às donzelas, no vigor da idade, atuante apesar de todas as dificuldades e tribulações. Deus prometeu a Israel, cumpriu na primeira vinda de Jesus. E Deus há de cumprir isso com a sua igreja também. A ação de Deus para que a aplicação final do reino eterno seja vista sobre tudo e sobre todos, passa pela preservação do seu povo contra os inimigos. Por isso que Jesus diz que mesmo que sejamos entregues a tribulações, alguns à prisão e alguns até mesmo possam ser mortos, não desanime, porque Deus perseverará, Deus cuidará, Deus protegerá, Deus providenciará aquilo que for necessário para a manutenção da sua igreja. Lendo agora um pouquinho do capítulo de número 10, que nós ainda não lemos, vamos ler aí pelo menos até o verso de número 5. Nos é dito assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos.
e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Essa sequência ainda dessa perícope que mostra as ações de Deus sobre o seu povo, para que o reino eterno de fato chegue, além da preservação contra os inimigos, nós vemos também a manutenção de um grupo fiel, de um grupo remanescente, de um grupo que é discípulo verdadeiro. Veja que há um contraste, né? Entre pedir ao Senhor ou pedir aos ídolos do lar. Pedir ao Senhor ou consultar os adivinhos. Pedir ao Senhor ou seguir os ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos pastores, ou, como ele chama aqui, de bodes guias. A segunda ação de Deus sobre o seu povo, para confirmar a chegada do reino eterno e de um modo definitivo, é que ele vai preservar, ele vai gerar a manutenção de um grupo fiel. Deus preservaria um povo fiel dentre os seus, que em fidelidade esperaria as promessas. Um povo que ao invés de buscar os ídolos, que ao invés de buscar os adivinhos e os profetas de plantão, e de ouvirem aos pastores, que na verdade são bodes guias, pediriam ao Senhor. Relembre comigo o verso 1. Pedi ao Senhor, chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor. Esse é enfatizado, irmãos. A nossa confiança tem que estar em Deus, e é Ele que vai dar a chuva no tempo certo, a providência, a provisão e o cuidado. Um povo que buscava e pedia ao Senhor é um povo que seria preservado. Deus traria a manutenção de um povo fiel. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, havia ali pessoas que estavam aguardando a chegada do Messias. Haviam pessoas que estavam no templo, aguardando a promessa. Haviam pessoas até mesmo dentre os gentios, que estavam atentos aos sinais dos céus para a chegada do rei de Israel. Deus prometeu que manteria um povo fiel na chegada do Messias, e Deus é o mesmo Deus que promete que sempre haverá uma igreja fiel na face da terra. Mesmo que ela seja minoritária, mas essa igreja permanecerá fiel. E é nesta igreja que você tem que estar contado. Na igreja que é fiel ao Senhor. Na igreja que segue o padrão das Escrituras. Que tem na palavra de Deus a única regra de fé, de prática. Que busca examinar e compreender todo o ensinamento do Senhor Jesus. E não a parte que interessa, mas todas as coisas. Deus promete que haverá uma igreja fiel quando Jesus voltar. Daqueles que estarão aqui aguardando, mesmo diante de todas as investidas de Satanás, de toda a manipulação de um mundo cada vez mais inclinado para a pecaminosidade, para a promiscuidade e para tudo aquilo que afronta a santidade de Deus, haverá uma igreja fiel. Deus mesmo manterá um grupo. Foi assim nos dias de Elias, foi assim nos dias de Jesus, e será hoje, até a volta de Cristo. Deus vai preservar um povo para si, vai preservar um povo das falsas crenças, dos ídolos do lar, do seu engano. Dê uma olhadinha aqui no verso de número 2. Porque os ídolos do lar falam coisas o quê? Vãs, falsas crenças. Ou seja, Deus vai nos preservar dos nossos próprios ídolos, irmãos, das nossas próprias crenças vazias. O que mais que Deus vai preservar nesse povo?
dos adivinhos, que eu chamo aqui de falsos profetas. E Deus vai nos preservar dos falsos profetas e das suas mentiras. Veja aí ainda o verso 2. Porque dos ídolos do lar, ou porque os ídolos do lar falam coisas vãs. E os adivinhos, ou dos adivinhos, vem o quê? Vem mentiras. Eles contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Deus nos livrará desses falsos profetas que menosprezam a revelação final das Escrituras e ainda hoje enche o coração dos homens e das mulheres de mentiras, de profecias falsas, de ludibriações. E a cada dia as igrejas se enchem mais e mais desses picaretas. Deus preservará um grupo desses adivinhos mentirosos, enganadores. E nos conduzirá para a sua palavra. E que mais? Deus também promete que nos preservará nessa manutenção de um grupo fiel dos bodes guias, ou dos falsos pastores e falsos mestres, consequentemente do falso ensino. Veja aí o verso 3. Final do 2 ainda diz: por isso anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, aqueles que são guias falsos. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. É Deus quem nos conduzirá, irmãos. Deus tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, o remanescente, o povo que ele separou de um modo fiel, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Nós seremos pastoreados pelo próprio Deus. Nós seremos pastoreados pela sua palavra. Nós seremos ensinados, as nossas dúvidas serão tiradas, porque o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, nos conduz. E quando ele levanta pessoas para serem instrumentos de guias, serão segundo o coração dele, nos livrando, portanto, de bodes guias e de falsos pastores. Deus fez isso com o povo de Israel antes da primeira vinda do Messias, preservando um remanescente fiel que aguardava em fidelidade as promessas do Senhor. E Deus também fará isso até a volta de Jesus. Deus trará a manutenção de um grupo fiel, de um remanescente, que não será enganado pelas falsas crenças, que não serão ludibriados pelos falsos profetas, e que não serão dirigidos para outros caminhos, pelos falsos pastores e falsos mestres. Deus será o nosso pastor. Essa é a promessa que for aplicado sobre aquela geração que teve o privilégio de receber o rei, o Messias, justo e salvador, humilde. Mas esse também será o privilégio da geração que receberá o rei glorificado, justo, poderoso, que virá em glória. Deus sempre dará manutenção a um remanescente fiel, a um povo que será guiado tão somente pelo próprio Deus e não pelos enganos, pelas mentiras e pelos falsos ensinos. Que Deus, na sua graça, nos preserve nesse grupo e que nós possamos ser contados entre eles, para a honra e glória do Senhor, para o nosso próprio bem. Mas além da preservação diante dos inimigos, além da manutenção de uma igreja fiel, nós vemos a terceira ação de Deus sobre o seu povo para a chegada do reino eterno. Veja aí agora, a partir do verso 6, do capítulo 10, até o verso de número 12. O verso 4, que nós lemos, mas abre essa perícope, vai dizer: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos.
E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, da onde vem Manassés e Efraim. E falosei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado. Presta atenção agora. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Nós vemos aqui Zacarias usando aquela expressão que fora usada quando o Senhor se apresenta ao povo de Israel, e quando Moisés diz, em nome de quem eu vou? E ele diz, o eu sou. Ele relembra aqui que ele é o Senhor, e é por isso que o povo deveria confiar, que Deus agiria para a manutenção desse povo até a vinda do Messias, e no nosso caso até a volta. O que mais ele diz? Verso 7, os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar da angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Presta atenção no verso 12. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Veja, a pedra angular agora se confunde com o próprio Deus. O rei justo e salvador se confunde com a ação do Deus, o Senhor dos exércitos. E o verso 12 mostra essa duplicidade. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Porque o rei e o Senhor dos exércitos é a mesma pessoa. A ideia, irmãos, que a ação de Deus sobre o seu povo para a chegada definitiva do reino eterno, além de preservar contra os inimigos, além de manter essa igreja, esse povo fiel, é manter as suas promessas por conta da aliança. Ele é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que diz que faria e por isso fará. Essa perícope final mostra que ele é quem fortalece o seu povo, porque eu sou o Senhor. E termina, o verso 6 começa com fortalecerei a casa de Judá, e o verso 12 termina, eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, andarão em aliança. Nós vimos lá em Miqueias, uma das últimas sermões ou estudos, que nós andamos de acordo com Deus a quem servimos. Foi isso quarta-feira, acho que nós falamos sobre isso. E aqui nós temos a promessa, que por conta da manutenção da aliança, esse povo que foi separado como remanescente fiel, ele andará no nome do Senhor. Esse povo vai ter que andar em fidelidade, irmãos. Esse povo vai andar por conta da aliança com o Senhor, do jeito que o Senhor dirige, do jeito que o Senhor conduz. Porque Deus é quem Ele é. A sua promessa se cumprirá. Eu sou o Senhor. Eu os fortalecerei. Eu farei vocês andar no meu nome. Eu cumprirei todas as minhas promessas. Essa é a ideia. Por mais que o mundo se transtorne, como diz o Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação.
cale-se diante dele. Fique quieto. É ele que quebra o carro, ele que põe fim à batalha, é ele que estabelece a sua vontade. E por conta da sua aliança, ele não mudará. Por conta da sua aliança, ele não desistirá de você. Por conta da sua aliança, ele promete que todos aqueles que foram trazidos a Cristo, esses de modo algum serão lançados fora, mas no último dia serão ressuscitados. Porque é ele quem faz, e a sua aliança é cumprida rigorosamente. Ele reunirá o seu povo, ele manterá a comunhão. Veja aqui ainda, que ele diz que estará no meio deles, que eles fariam voltar, porque me compadeço deles. No verso 7 diz que a presença do Senhor nos conduziria a termos alegria e regozijo. O verso 8 é interessante, né? Muita gente não gosta disso, parece ser um negócio humilhante, mas eu me lembro, meu pai não fazia isso, porque meu pai disse que isso aqui não era a forma de chamar filhos, mas eu tinha amigos, que às vezes a gente estava no campinho perto de casa, jogando futebol, de repente soava um assobio, acabava o jogo na hora. Tinha 3 irmãos lá, que na hora que o pai assobiava, os 3, podia estar para fazer o gol, parava e corria para casa. Essa é a ideia, eu vou assobiar e todo mundo vai se reunir. Eu vou chamá-los e vou trazer, porque eu sou o Senhor. E vocês são o meu povo. Eu vou estar junto. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Ou seja, Deus promete nos reunir como povo, manter a comunhão, gerar alegria, para que andem no seu nome, para que vivam e glorifiquem a Deus como sendo o Senhor, o nosso Senhor e o nosso Deus. Nós vemos que a terceira ação de Deus sobre o seu povo, para confirmar a chegada do reino eterno, é que Deus manterá a sua aliança. Primeiro, enviando o Messias. De Judá sairá a pedra angular. Nós sabemos que essa pedra angular refere-se nada mais, nada menos do que a Jesus. A pedra, principal pedra, que fora rejeitada pelos líderes judaicos, mas sobre essa foi estabelecido o fundamento da igreja. Deus manterá a sua aliança enviando Messias, e ele já fez isso. Para nós hoje, nós temos a promessa que o Messias voltará. E você pode ter certeza que Deus fará isso, porque ele manterá a sua aliança. Outra coisa que ele promete é que ele trará reconciliação. Ele nos reunirá, ele nos manterá próximos, em comunhão, em intimidade. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. A sua promessa para aquela primeira geração, da primeira vinda de Cristo, era trazê-los em comunhão, ele habitaria conosco. E nós também aguardamos a festa dos tabernáculos final, a festa final, onde também habitaremos definitivamente com o Senhor, para todo o sempre. Essa é a reconciliação. E por fim, ele gerará alegria, trará regozijo, porque aplicará sobre nós da sua salvação eterna. Todo choro passará, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Essa é a promessa que cai sobre nós. Na primeira vinda, a chegada de Jesus, os seus milagres, as suas ações, trouxe alento para aqueles que o Senhor separou para a sua glória. Agora, quando do retorno de Jesus, isso será definitivo, porque Deus manterá a sua aliança. Deus nunca, jamais falha no cumprimento das suas promessas. Deus agiu na primeira vinda, Deus agirá na segunda vinda. Deus nos preservará de toda perseguição, tribulação e dificuldade, irmãos. Deus vai cumprir rigorosamente com a sua vontade. E Ele vai nos trazer para perto dEle. Ele vai nos manter fiéis. Ele vai preservar a sua igreja. Esteja tão somente
dentro dela. Como Apocalipse diz, eis que um homem saiu para medir o santuário, e só aqueles que estão perto do altar serão contados. Esse é o remanescente fiel que Apocalipse também trata. Então não desista, não desanime, por mais difícil que esteja, por mais tentações que sobrevenham, permaneça fiel até o fim. Concluindo, irmãos, Deus é o Senhor da história e o agente supremo da salvação do seu povo. Hoje nós vivemos o mesmo contexto de espera que a geração de Zacarias. Porém, com a diferença. Nós já sabemos que Deus realizou a sua promessa, preservando Israel, enviando o Messias, Jesus Cristo, Deus encarnado, para o realizar da sua obra e inaugurar o seu reino sempiterno. Hoje, nós somos o Israel de Deus, o seu povo escolhido e chamado de todos os cantos da terra, onde Jesus já reina. E precisamos saber que Deus continua agindo para o estabelecimento do estado final, do novo céu, da nova terra. Deus continua agindo. Não se esqueça disso. Através do livro de Apocalipse, nós sabemos que Satanás age para confrontar a igreja, nós, através da perseguição. Mas a promessa é que Deus nos livrará do inimigo. Sabemos que Satanás também confrontará a igreja através dos falsos ensinos. Mas Deus nos preservará na verdade, nos livrando dos ídolos do lar, dos adivinhos e dos bode-guias. E sabemos também, em Apocalipse, que Satanás tentará confrontar a igreja trazendo desânimo, o deixar do primeiro amor. Mas Deus estará conosco. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, e Ele nos manterá fiéis. Deus já fez e fará novamente. Deus manteve um povo fiel e continua a fazê-lo. Deus já cumpriu as suas promessas e cumprirá as promessas faltantes no seu tempo e do seu jeito, porque Ele é o Senhor da história. Portanto, creia e siga firme, e que Deus assim nos abençoe. Amém?